Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, Thiago Jordão, El Bigodinho na área para trazer algumas informações envolvendo o Santos Futebol Clube. E aqui neste vídeo vamos falar sobre ele, hein? Claudinho, vamos comentar também sobre Cauã Basile. Que história é essa de que o Cauã Basile pode deixar o Santos Futebol Clube? O mencionado anteriormente, Claudinho, vem pro Santos? Tem proposta? Não tem proposta? É verdade essas especulações envolvendo o jogador que defende as cores do Al-Sadd? E com relação aos atletas que estão retornando, aquele trio de laterais que está retornando, Rainer, Natan Peladão, como diria o nosso saudoso Marcão, o que vai acontecer com o Kevson? Tudo neste vídeo aqui no Varanda Futebol Debate. Mas antes, deixa eu dar aquele recadão legal, aquele recado maneiro da Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate 18+. Jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, todas as estatísticas e odds turbinadas você encontra na Blaze. E lá na Blaze, pessoal, você tem todas as principais ligas do futebol mundial e copas do mundo afora. Você pode fazer o seu palpite na Premier League, tem La Liga, tem Bundesliga, campeonato japonês J-League, Saudi League, tem campeonato, vai ter campeonato paulista, campeonato carioca, tudo isso e muito mais lá na Blaze. Utilize o QR Code aqui ao lado, pegue a câmera do seu celular, escaneie o código e assim que você acessar o site da Blaze, utilize o código VARANDAFC. Lembrando, somente para maiores de 18 anos, jogue sempre com muita responsabilidade. Afinal, o Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você vem pra Blaze você também. E amigo varandeiro e amiga varandeira, já vou abrir este vídeo falando sobre o Cauã Basile, que sequer completou os seus 15 anos de idade, mas ainda assim temos muita gente de olho no Cauã Basile, sem dúvida uma das principais promessas das categorias de base. De 14 anos, Cauã Basile, que rompeu com a NR Sports, empresa comandada pelo Neymar pai, e ele recebeu cerca de 5,5 milhões de reais de um fundo ligado à BMG, ao Ricardo Guimarães. E essa situação basicamente tira o Neymar pai da jogada e agora ele passa a ter uma nova gestão na sua carreira. Situação essa que complica, que deixa o Santos ali com o pé um pouco atrás, que deixa o Santos um pouco cauteloso com essa situação, porque já seria a terceira gestão de carreira diferente do jogador, sem ele ter completado sequer apenas 15 anos de idade. E o Peixe considera ele um atleta importante para o futuro da equipe, uma peça, vê ele inclusive como uma questão de imagem, né? A construção da carreira de um jogador que já é falado desde que ele tinha apenas os seus 10 anos de idade, e por isso o Santos já apresentou uma proposta formal de um contrato de formação para o atleta. O Santos inclusive diz que está respaldado, não teme perder o jogador. Mas o que aconteceu para essa situação envolvendo o Cauã Basile? Esses dados anteriores foram trazidos pelo portal UOL. O que aconteceu que ficou esse burburinho de que o Cauã Basile pode sim sair do Santos? Primeiro é que aconteceu uma visita do Cauã Basile e os seus representantes lá no centro de treinamento do Atlético Paranaense. Eles conheceram as dependências do clube do Paraná e gostaram do que foi apresentado, até porque as estruturas do Atlético Paranaense são melhores que as do Santos. Por mais que o Atlético Paranaense seja um clube que, com todo respeito, é muito menor do que o Santos, historicamente falando, o Santos tem uma história mais rica que a do Atlético Paranaense, que é um grande clube do Paraná. O Santos, no quesito de estruturas, está sim abaixo do Atlético. E o Santos, nesse sentido, claro que muita gente vai ficar brava, agora já entrando no campo da opinião, é claro que muita gente vai ficar brava, vai falar, poxa vida, mas o pai do Cauã Basile só pensa em dinheiro. Mas e essa situação mostra como que hoje não tem amor à camisa, como que os jogadores não pensam num plano de carreira, como que o futebol acabou virando de uma certa forma apenas um monopólio financeiro. Mas, gente, no fundo, esse lado da insatisfação do torcedor com o pai, os representantes do atleta, faz sentido, compreendo. Mas o que tem que ser cobrado e analisado nesse instante? O Santos. Porque se o Cauã Basile, quem que é o maior culpado? O pai do Cauã Basile, que claro, quer mais dinheiro, certamente, quanto mais for interessante a proposta, financeiramente falando, obviamente ele vai. Todo mundo trabalha assim.
Quem no seu trabalho não quer ter uma receita melhor? Se você ganha X, por que você não gostaria de ganhar o X e o Y? Isso é normal. Normal. Só que, vamos pensar pelo lado do Santos. O Santos não seria talvez um dos maiores culpados nesse sentido? Por quê? As estruturas do Santos não deveriam ser melhores para nós lapidarmos mais atletas? Para o Santos conseguir pensar, quem sabe, um Cauã Basile, por exemplo, a gente não sabe se ele será um grande craque, mas, por exemplo, um Cauã Basile, um Estevão, um novo Neymar, um novo, quem sabe, um novo Endrick, enfim, jogadores que estão brilhando lá na Europa, um novo Rodrigo, jogadores desse know-how que surgem bem aqui no Brasil e que trouxeram frutos às suas equipes. Por que será que o Santos não revela mais algum craque? Qual foi o último craque que o Santos revelou? Craque. Um jogador assim que aqui no Brasil era fora de série jogar aqui. Foi o Rodrigo. Ele jogando no Brasil, ele é fora de série. Lá na Europa eu acho o Rodrigo um bom jogador. Mas foi fora de série aqui. Rendeu para o Santos 40 milhões de euros. Mais do que isso. Então eu acho que a culpa maior nisso tudo é do Santos. O Santos precisa se modernizar. O Santos que precisa e necessita para ontem ter um CT melhor para sua base. Um CT com 4, 5 campos. Um CT com academia completo. Para que o jogador não sinta falta de nada. Para que ele tenha tudo do bom e do melhor. Porque eu vejo muita gente diz, não, mas os nossos atletas já têm tudo do bom e do melhor. Tem. Quando a gente compara com o quê? Com a vida pessoal. Se eu for comparar a minha vida com a que os jogadores do Santos têm, a academia deles, obviamente, é muito melhor. Mas e que com os outros clubes? O Santos não deveria se equiparar ao Palmeiras, nesse sentido de estrutura, ao próprio Atlético Paranaense, ao São Paulo, a outras equipes do futebol brasileiro, até mesmo equipes do exterior? Esse é o ponto, na minha visão. Vou ficar chateado se o Cauã Basile sair, é claro. Eu vejo que você perder jogadores que têm potencial, né, ainda mais sendo tão jovem assim, para outro do futebol brasileiro, é ruim. Mas eu vou ficar ainda mais triste porque as estruturas do Santos não são as melhores, não atendem à demanda e à grandeza envolvendo o Santos Futebol Clube. Então, tá aí, o Cauã Basile pode sim deixar o Santos Futebol Clube, ele já foi oferecido para diversos outros clubes, não só do futebol brasileiro, mas também algumas equipes do exterior. Vou falar agora sobre o Claudinho. Muita gente perguntando, nos mandando mensagem, falando: e o Claudinho? Claudinho vem? Claudinho não vem? O que tem sobre o Claudinho? E lembrando, aqui a gente respeita a apuração de todo mundo. Que o fulano falou isso, o Beltrano falou aquilo. Gente, cada jornalista tem a sua fonte, eles acreditam na sua fonte, eles publicam se confiam nas suas respectivas fontes. Mas o que eu tenho é que o Santos não tem nada com o jogador. O que existe ali é o interesse do Santos no atleta. O Santos gostaria de ter o jogador, o que é diferente do Santos chegar lá e apresentar uma proposta, e o Claudinho, caso pintasse essa suposta proposta, aceitaria vir jogar no Santos. Até porque ele mesmo já disse que tem o interesse de retornar para Vila Belmiro, que não gostaria de jogar no Santos apenas quando estivesse para se aposentar. Não, ele queria vir em plenas condições físicas. Mas por que é tão difícil uma transação envolvendo o Claudinho agora, e até por isso não tem nada envolvendo ele? É que o Claudinho foi vendido por 20 milhões de euros do Zenit para o Al-Sadd. E além disso, ele é titular absoluto da equipe e, além do mais, ele tem participações de 1 gol a cada 2 jogos, ou seja, 0,5. É uma transação complicada, nem mesmo o empréstimo encaixaria nesse instante, porque geralmente o jogador que sai por empréstimo é aquele que está encostado. O Claudinho não está encostado, por isso que nesse momento não tem nada. Pode ser que, quem sabe, mais para frente na janela, alguma coisa aconteça e mude tudo? Claro que pode, mas hoje, início de janeiro, dia 5 de janeiro, não tem nada envolvendo o Santos e o jogador Claudinho. E para finalizar, vou falar aqui sobre um trio de laterais, que talvez não dê saudade em muita gente. Vou falar do Rainer, do Kevson e do Natan. Pois é, Rainer, Kevson e Natan. Todos eles, o Santos Futebol Clube vai tentar emprestá-los. O Santos não conta com eles no seu planejamento para a temporada de 2026. Inclusive, todos esses jogadores, com exceção do Kevson, têm contrato até o fim de 2027. Rainer e Natan têm contrato válido até o fim de 2026, ano em que nós estamos agora. O Santos vai buscar algumas alternativas no mercado, vai buscar ali um empréstimo novo, quem sabe para o Natan, quem sabe para o Rainer, talvez uma venda para o Kevson, que tem contrato mais longo, mas fato é que esses jogadores não estão nos planos e não vão ficar. O lateral esquerdo Kevson, por exemplo, além de ele ter a concorrência do Lira, do Escobar
e do Souza, ele não se firmou no esporte, não foi bem no esporte, então ele não voltou com um bom status, se assim eu posso colocar. Um jogador que não consegue ser titular incontestável no esporte, que caiu na última colocação, por que ele serviria para o Santos? A mesma coisa para o Rainer. O Rainer não foi lá grandes coisas no CRB, que não subiu da segunda para a primeira divisão. Ele serve para o Santos? Não, já não servia na Série B, porque serviria na Série A. E com relação ao Natan, ele até começou sendo titular na equipe do Remo, mas com o decorrer da temporada ele perdeu o seu espaço, teve questão também de lesão, e aí o Remo, quando retorna à primeira divisão, optou por não renovar o seu vínculo. Portanto, o Santos quer emprestar esses 3 jogadores e um outro atleta também que dá para colocar nesse bolo, que é o volante Sandri. O Santos já o liberou. O Sandri tem contrato com o Peixe até o dia 31 de maio, mas ele não quer ser emprestado, ele gostaria de convencer a comissão técnica do Santos Futebol Clube. Então, são as principais informações envolvendo o Santos Futebol Clube, varandeiro e varandeira. Lembrando que o Varanda Futebol Debate voltou com tudo nesta semana. Teremos agora aqui todos os dias, claro, de segunda a sexta, teremos Redação Varanda das 8h30 da manhã até as 9h30 da manhã. Teremos ao meio-dia programa Santos Total, Alô Varandeiros, às 20 horas. E também vídeos aqui no Varanda Futebol Debate. Fiquem ligadinhos no canal porque o Varanda tá vivo, o Varanda volta com tudo, meus amigos varandeiros e varandeiras. Vou ficando por aqui. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau!